Bom dia! Você está no podcast Focando Vidas. Faz parte do Ministério LVO. Eu sou o pastor Raul Nogueira e você é o nosso convidado. E que você possa, de alguma forma, desfrutar daquilo que nós vamos estar compartilhando. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de quem somos, mas depois eu quero começar a iniciar uma pequena série estudando 1 João. E nós hoje vamos estar compartilhando um pouco 1 João capítulo 1. E espero que você realmente desfrute. E o meu alvo é que você comece a voltar para as Escrituras, tá? Porque as Escrituras estão muito distantes de muitos cristãos hoje. Se usa celular, muitas vezes não se usa nada, ou tem a Bíblia simplesmente como enfeite. Não. Focando Vidas quer que você seja alguém que manuseie bem a palavra da verdade. Para isso você tem que se aprofundar na palavra de Deus, para conhecer o Deus da palavra. O Focando Vidas é um ministério que tem como alvo alcançar, treinar para se reproduzir e enviar. Então, você leva a pessoa a Jesus, você treina no básico, você treina essa pessoa para se reproduzir e vai mobilizar ela para o ministério e enviar, seja para alcançar dentro da sua área-alvo ou atravessar fronteiras. Eu e minha esposa, Graça, que vocês vão ouvir daqui a pouco, nós somos missionários dentro desse ministério LVO que cuida para alcançar chinês, japonês, coreano e o pessoal de Israel, ok? Nós estamos caminhando com o LVO desde mais ou menos o ano 2000 e nós vamos falar um pouquinho a respeito de nós, do nosso ministério. E hoje eu tenho o privilégio e quero agradecer antes disso o Felipe, que foi ele e Juliana que nos trouxeram aqui para fazer um podcast com eles, e acabamos conhecendo o Caio, e ele então está abrindo as portas e nos proporcionando essa bênção de estarmos aqui. E estamos hoje aqui com a minha esposa, a Graça, meu filho Marcos, e juntos nós vamos estar estudando a palavra de Deus, 1 João, vamos estar conversando um pouquinho, e eu gostaria, Graça, que você se apresentasse, falasse um pouquinho a sua impressão, o fato de você estar aqui com a gente hoje, o que representa para você? Representa muito, porque a gente sempre fez trabalho fora, né, do Brasil, e depois da pandemia nós ficamos inseridos, né? Presos em casa. Presos. Então, agora nós podemos falar, né? As nossas vozes podem atravessar fronteiras, e isso tem sido maravilhoso, muito né? Bom. Também quero agradecer o convite do Caio, né? Agradecer a Deus em primeiro lugar, porque Ele moveu tudo para que nós estivéssemos aqui. Eu e Graça somos responsáveis pelo LVO e andamos com o senhor há 44 anos e tem sido uma grande bênção. O senhor já nos levou para muitos países, moramos na China, mas já atravessamos a fronteira da Coreia do Norte, da Rússia, e agradecemos a Deus porque podemos hoje, com liberdade ainda aqui no Brasil, falar. Nós temos lives ao vivo no Face, toda quarta e todo sábado. Na quarta-feira, 17h30 e no sábado, 18h30. Entre lá e esteja conosco, compartilhe, faça perguntas. Todas as vezes que nós gravamos no Face, nós colocamos no YouTube. Então, Raul Nogueira canal, estão todos, se inscreva e entre no playlist, porque estão divididos já nos temas, e isso facilita muito, tá bem? E estou aqui com meu filho Marcos. Eu tenho 3. Eu tenho a minha filha Luciana, que um dia eu vou trazer aqui, excelente missionária. Ela já esteve comigo, inclusive no México, e ela é uma evangelista assim de mão cheia, né? E eu gostaria que ela testemunhasse, porque ela tem algo assim diferenciado. Ela tem apenas 20% de visão. Ela só tinha 5. Não tinha operação, não tinha tratamento, não tinha nada que se fizesse. E Deus, já que não tinha operação, não tinha nada,
E isso foi perguntado ao nosso médico, aí vamos orar. E o Senhor trouxe para 20%. Se você encontrar com ela, você vai perceber que é uma pessoa normal que faz trabalho, ela é massagista, né? E as pessoas até ficam sentidas com ela, porque ela passa, só que ela não enxerga. E as pessoas não sabem disso. E pensam que ela é orgulhosa e tal. Mas eu vou trazer aqui, ela vai compartilhar o que ela tem feito e como Deus tem usado ela na massagem. Ok? Marcos, quem é você, Marcos? A gente diz, meu filho, tem o Rodrigo lá no Canadá. E esse eu não tenho condições de trazer. Mas quem sabe um dia, não é? Rodrigo, um dia ele vai pegar o avião, vem aqui no Canadá para cá, né? Mas, Marcos, quem é você? O que você faz na vida? Ok. Atualmente eu trabalho com tráfego pago ou anúncios online, né? E é um prazer estar aqui, né? Realmente a gente trabalha fazendo anúncios, né? Para empresas. Então nós fazemos com que a empresa ela consiga ter bastante acessos através, seja do Google, do Facebook. E bom, basicamente é isso. E eu também tenho um canal também no YouTube que chama Conselhos e Palavra também, que ali a gente também fazemos estudos também da Palavra de Deus ali também. Que bênção, que bênção. Então, nós vamos ter o privilégio de estarmos juntos aqui compartilhando 1 João. Uma coisa que eu gostaria de colocar é que nós temos percebido que as igrejas hoje, elas são os dois extremos, né? De um lado, igrejas que buscam conhecimento sem o poder de Deus. São igrejas que crescem assim, 100, 150, com muito esforço, nascendo filho, né? E são legalistas, frias, né? Muitas vezes são igrejas que até têm uma boa doutrina, mas falta alguma coisa. Para fugir desse tipo de igreja, nós encontramos outro tipo, que buscam poder, mas sem o conhecimento. Aí, 1.000 pessoas, 2.000, 10.000 pessoas que não sabem nada a respeito da palavra de Deus. Só que a palavra de Deus não diz que é assim ou assim. Diz, errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Lembra que lá a igreja de Éfeso, uma igreja que foi muito elogiada, né? A semelhança dos primeira Tessalonicenses, que eles tinham uma marca que todos nós deveríamos ter: uma fé operosa, uma fé em ação, um amor abnegado e uma viva esperança na volta do Senhor. E os efésios tinham a mesma coisa, foram elogiados, olha só. E de repente você abre Atos 20, o nosso irmão Paulo chama o pessoal, os presbíteros, dá uma receita de bolo espiritual, mostra exatamente como que eles deveriam agir com os crentes, e seja publicamente ou de casa em casa. E o tempo passa entre esse período e o período que é escrito lá em Apocalipse. Aí o Senhor Jesus vai dar um puxão de orelha naquela turma. Eles tinham conservado a doutrina. Tinham até algumas qualificações interessantíssimas que tem algumas igrejas que não passam nem nessas qualificações. Mas o Senhor fala algo. Eu quero, antes de estudar 1 João, eu quero que você, se você estiver aqui me ouvindo e tiver a Bíblia na mão, abra Apocalipse. Eu queria só dar uma recordadinha no que é que o Senhor fala a respeito de Éfeso. Igreja elogiada, igreja que teve, gente boa. Ali teve o próprio João, fazia parte da igreja, né? Mas olha só que coisa interessante. Lá no capítulo 2, Apocalipse 2, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Está se referindo a Jesus, não é? Conheço as tuas obras. Então nada escapa aos olhos do Senhor. Conheço as tuas obras,
assim o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusesses à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Interessante, tem igrejas que não passam nesses critérios, não é? Só que para o Senhor não era suficiente. Por quê? Porque é uma igreja que mantinha a doutrina, era fiel à doutrina, era perseverante, tinha uma série de condições, mas faltava o essencial. Versículo 4 diz: tenho, porém, contra ti, que não abandonaste o teu... Olha só, é isso? Não. Tenho contra ti que fizeram o quê? Abandonaste. Não abandonaste. Olha, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ou seja, acaba com a igreja. Então, não adianta nada você ter uma excelente doutrina sem vida. Você tem que ter experiências com Deus, tem que ter uma intimidade com o Senhor. Bem, quer comentar alguma coisa dessa? É porque muitas vezes acaba virando um clube, né? Uhum. Então a pessoa acaba indo na igreja, mas para cumprir. Eu estou aqui, né? Mas verdadeiramente ela está longe de Deus e da palavra. Marcos? Com certeza. Muitas vezes a igreja, ela simplesmente tem um protocolo ali e realmente ela acaba desviando, né, do que realmente Deus quer para ela, né? Há igrejas ditas evangélicas que você tirar Jesus de lá, não muda nada. Eles continuam praticando os mesmos rituais, não é? Mas as mesmas preferências. Mas não tem vida. Eu tenho encontrado nesses 44 anos muitos e muitos que estão na igreja 10, 15, 20 anos e não sabem nada, nem quem é Jesus de verdade, né? Mas esse é um assunto que a gente vai em outra ocasião falar. Porque eu até gostaria de falar alguma coisa, porque quando eu me converti, as crianças eram pequenas, eu ficava apenas com o culto de domingo, né? Então eu ouvia a palavra, então assim, eu conhecia a palavra como se fosse uma colcha de retalho, alguns versículos, mas a palavra de Deus, ela é texto e contexto, né? Então você tem que ler todo o capítulo para você entender todo o contexto, né? Tudo aquilo que Deus quer falar com você. Então eu falei, deve ser uma igreja, então eu vou procurar, né? Eu morava ali na Vila Mariana, acabei entrando numa igreja que havia estabelecido há pouco tempo, não conhecia e achei muito estranho tudo. Eu fiquei desesperada com aquilo. Cantou algumas músicas, inclusive, né, do mundo, e de repente aparece um senhor com uma toalhinha e um copo de óleo e falou: quem vier aqui na frente der R$5, naquela época, há 42 anos atrás, era muito dinheiro. Eu falei: não tem, mas mesmo que eu tivesse, eu não daria. E aí, quem tiver 2, quem tiver 1 pode vir, mas eu não vou mais ungir as mãos. Saí dali conversando com Deus. E aí Deus, quer dizer, a minha tem palavra, mas eu não conheço a palavra, eu não te conheço, eu quero ir para o mundo. Mas como eu já tinha o Espírito Santo, eu falei: não posso, não tem mais volta, né? Aí você começou a fazer discipulado com os chineses na nossa casa, né? Então, que eu não cresci 10 de igreja, eu cresci 2. Amém. Lendo, estudando a palavra. Por isso que hoje você é alguém assim que eu admiro demais, porque além de ser minha esposa amada, né, você é uma excelente conselheira. E a parte de discipulado, você realmente, as pessoas que têm feito discipulado com você saem tremendamente enriquecidas. Muito bem. Comentário, Marcos? Por causa do dom, né, que Deus me deu, de aconselhamento.
Mas eu uso a palavra de Deus, né? Dom Ela disso. que nos O conforta. próprio dom de ensino que você Sim. tem. Uma coisa que eu quero falar, porque assim, a gente está tendo estudos toda quinta-feira, né? Uhum. E uma Inclusive coisa o Caio está indo lá. Exatamente. Então, assim, me fez também crescer bastante na palavra de Deus, principalmente porque antes de começar os estudos, você sempre perguntava se a gente já tinha estudado. Sim. E é diferente você ler de estudar, né? Sim. Então, quando você estuda, você se aprofunda na palavra de Deus, Sim. né? Você sabe tudo, você começa a levantar, vamos dizer assim, tudo que realmente aconteceu historicamente, os personagens, quem participou. Então isso Sim. realmente tem feito eu crescer muito na palavra de Deus A parte também. de exegese e hermenêutica são essenciais para nós termos o significado do texto e não simplesmente eu ser um autor diferente do autor bíblico, né? Então tem pessoas hoje que estão criando um novo evangelho que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Aliás, nós estamos numa fase tão triste de falsos pastores, falsos apóstolos, pessoas que estão se levantando, até patriarcas, né? Uma hierarquia por soberba, né? Que não tem nada a ver, por exemplo, quando você pega e fala de uma pessoa que é bispo, né? Da igreja metodista. Esses não tem nada a ver com essa turma de hoje, porque eles vêm de tradição. Esses bispos, eles tomam conta de várias igrejas. Então, porque a palavra bispo, você sabia que as pessoas não têm ideia do significado? Olha, eu fico impressionado. A palavra presbíteros, São sinônimos, né? episcopo e bispo são sinônimos, que significa supervisor, não é? São supervisores. Muito bem. Então, e onde a gente encontra isso? A gente encontra isso na palavra de Deus, lá em Tito é um deles, né? E você, em Timóteo, né? Ele começa falando de episcopo, de repente está falando já de presbítero, Tito e bispo. Então, são supervisores e que tem que ter uma qualificação. Então, bispo não é dom. Se você abrir lá, bispo é uma qualificação. Sim. E aí, o sujeito tem aquela qualificação. Se ele, além de ter essa qualificação, ser um supervisor, um sujeito realmente até qualificado em termos de ensino, que ele fala lá, e ele tem o dom de pastor, então ele vai pastorear. Sim. Aí o sujeito já é pastor e agora ele é promovido a bispo. Pode parar. Como assim? E tem outra coisa também, que deixa eu pastor é dom. Sim. Né? Então, não é que ele fez o seminário e se tornou um pastor. Sim, mas é isso que eu estou falando. É. Se a pessoa hoje é um pastor, numa denominação qualquer, e de repente ele é promovido a bispo, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque nem todo bispo, ou presbítero, realmente tem o dom de pastor. Mas aquele que tem o dom de pastor tem que ter a qualificação de bispo. Sim. Então, essas promoções que estão se fazendo nos dias de hoje, que não tem nada a ver com a igreja metodista, que eu respeito, que eles usam isso como um termo realmente para uma hierarquia dentro deles, não é? Sim. Isso já é antigo, não tem nada a ver com soberba e vaidade. Não, o que eu estou criticando é a turma de hoje que, por soberba, coloca a pessoa como bispo. Ah, bispo é pouquinho, então agora ele é apóstolo. Ah, isso é pouquinho. Agora ele é presbítero? Não, ele é patriarca. Daqui a pouco vice-deus, né? Mas você percebe que aqui, em Éfeso, eles chamavam alguns apóstolos naquela época já de mentirosos. Que são mentirosos, né? Então, queridos, nós vamos começar agora. Se vocês não tiverem nenhum comentário sobre isso, primeira epístola de 1 João. Bom, vocês se lembram que nós temos Mateus, Marcos e Lucas. Esses três, ok? São, vamos assim, aquilo que nós entendemos das primeiras informações a respeito de Jesus.
Ok? Muito bem. Mas tem um outro que é João. Ok? Então, estudiosos colocam que Mateus vê Jesus como rei, o Marcos como servo sofredor, Lucas como homem, e João vê Jesus como Deus. Vocês lembram qual foi a distância entre, em termos de anos, entre os 3 evangelhos e o evangelho de João? Quanto tempo se passou? 30 anos. 30 anos. Muito bem. 30 anos se passaram. E, mais ou menos, o evangelho foi escrito um pouco antes de 1 João, que depois o Apocalipse foi escrito um pouco depois. Então, está batendo entre 80 e 90 anos aí nesse meio, né? Houve perseguições, mas essa epístola tão pequenininha, ele é tão forte, e a gente percebe que João vai bater direto no gnosticismo. Naquela época, essa seita maligna já estava penetrando gradativamente no meio evangélico. Eu tenho feito nas nossas lives, recentemente, eu fiz uma série se o crente guarda o sábado. Não é? Nem ela perguntava, afirmando, o crente guarda o sábado. E aí foi a primeira que eu fiz, que eu soltei, deu mais de 500 pessoas assistindo, mas depois teve a segunda e a terceira. É interessantíssimo, as pessoas não conheciam as escrituras, não entender que a lei foi até Cristo. Hoje nós estamos numa nova aliança. Ok? Uhum. Então, veja bem, tem um pastor na Igreja Batista Nova Aliança, o Rômulo, que recentemente ele até citou, porque ele ia fazer uma ministração a respeito disso, da lei, né? E ele citou as nossas lives, e ele fez alguma coisa que eu achei muito interessante, que outros deveriam ter feito. Ele colocou os 10 mandamentos, né? E cada um desses mandamentos, escrito por Deus, das mãos de Moisés, tem uma correspondência no Novo Testamento. Cada um deles, menos um. Exatamente o sábado não tem. Ora, se o sábado, era exatamente se você não guardasse o sábado, você sendo judeu, porque aquilo foi dado para judeu, você morreria. Se o sábado fosse para nós hoje guardarmos, teria nenhum vivo. Não, seria a primeira coisa que eles iam escrever, guarde o sábado, não é? Mas não. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, nós não estamos mais debaixo da maldição da lei. Ok? Estamos debaixo da graça. Mas sempre foi graça. Sempre foi graça, sempre foi salvo. Só que houve esse parêntese quando Moisés, então, através de Deus passa para ele normatizou para aquele povo específico, foi dado só para Israel, ok? E a propiciação que era feita na tábua, né, na tampa que era chamada de propiciatória, era para desviar a ira de Deus de sobre o povo de Israel. Só que aquilo era uma cobertura temporária, provisória. Mas Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira, não apenas cobre, tira o pecado do mundo, ele é a nossa propiciação, mas não só para o povo de Israel, agora é universal. Todos. Muito bem. Bom, por que eu estou falando isso? Porque nós temos uma divisão dentro de 1 João entre o que eles chamam de filho de Deus e os filhos do diabo. Esse tipo de conversa muitos pastores nos dias de hoje não querem tocar. Sabe por quê? Porque isso confronta. Em muitas igrejas não se fala mais de pecado. Não, pecado não. Por quê? Muitos vão embora, não gostam de ser confrontados. Queridos, eu vou e leio e prego o que a palavra do Senhor diz. Mais à frente eu vou falar, não agora, mas quais são os sinais daqueles que são filhos de Deus e filhos do diabo? Mentirosos, tá? Eu vou depois dar a listinha, não hoje, mas
nós vamos falar. Bom, então os gnósticos, que era um grupo que estava penetrando, né, quando a gente abre a palavra de Deus, a gente começa a ver, a gente percebe que o gnosticismo ele começou a penetrar nos tempos ainda de João, já se tocava nisso, né? E é interessante o que eles colocavam. Primeiro, eles colocavam que o conhecimento era superior à virtude. Ou seja, você podia ter uma vida assim, né? Podia ter relação Mais ou sexual, fora do casamento. Então, não, desde que você tivesse um bom conhecimento. O sentido da palavra não era literal. Aliás, tem alguns grupos que são interessantes. Naquilo que não confronta, naquilo que não é algo que ameaça a sua doutrina, eles colocam literal. Mas naquilo que vem contra, eles não falam que é literal. Aí já a coisa é diferente, né? Mas eles colocavam naquela época que não era, não se lia de forma literal a escritura. Tinha que ser apenas uma elite que poderia interpretar adequadamente a palavra. Nosso Deus não poderia entrar nesse mundo de forma alguma, porque esse mundo é matéria contaminada, podre, não é? Então havia uma distância entre o Deus Criador, Aions, que eles chamavam, né? Como se fossem seres menores, e lá a porcaria que havia criado esse mundo todo destruído. Sendo assim, eles não criam que Jesus é Deus que se fez homem. Muito menos que foi ele, a segunda pessoa, quem criou todo o universo. Aliás, tem muito cristão que não sabe disso. Eu estava uma vez numa igreja lá no Paraguai, numa igreja chinesa. E eu perguntei, quem foi que criou o universo? Aí se levantou um presbítero e disse, foi Deus. Eu falei, muito bom. Mas você sabe que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, 3 pessoas. Mas qual dessas 3 pessoas foi quem criou o universo? E onde está um, está os 3, só que são funções diferentes. Qual deles? Aí ele falou de pé, falou, claro que foi o Pai. E eu disse, claro que não foi. Ele falou, como? Eu aprendi isso desde pequeno. Não é isso que a palavra nos ensina. Mas como assim? Então, eu falei, sobra 2, ou é o Espírito Santo ou é o Filho. Então foi o Espírito Santo. Eu falei, não, foi o Filho. E aí ele sentou. Eu falei, não. Fica em pé. Aproveita e lê. E aí eu pedi para ele ler o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, 2, 3, versículo 10. Depois Colossenses, capítulo 1, versículo 15 em diante. E Hebreus, capítulo 1, versículo 1, 2, 3. Ele leu e sentou. Caladinho. São poucas as pessoas. Por quê? A maioria pensa que o Senhor passou a existir quando nasceu de Maria. Sim, como homem, mas como Deus ele é eterno. Bem, aí o capítulo 1 começa assim. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Então, já que os gnósticos não criam que Jesus era Deus, João começa a atacar exatamente isso. Ou seja, eu vi, eu apalpei, eu fiz, eu ouvi, não é? Eu vi. E ele continua. Quando ele fala o verbo da vida, lembra lá em João? No princípio era o verbo. O verbo é a palavra de Deus em movimento. Era a mesma palavra logos, que era usada também pelos gregos no sentido da razão universal. E ele fala, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Olha só, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E a luz que prevalece nas trevas, as trevas não prevaleceram contra ele. Ele já estava dando a pauladinha lá atrás, né? Ele estava no mundo, versículo 10. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Aí vem o versículo que realmente muda a vida, né? Mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eram as criaturas, a saber, aos que creem no seu nome. Uau! Qual é o significado do nome do verbo? Vocês lembram? O que é o verbo? Quem é o verbo? Quem? Jesus. É Yeshua, né? Então, quem crê no nome de Jesus é feito filho de Deus, não é? Os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo, que é Deus, é criador de todo o universo, vida e luz, se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito Filho do Pai. E só para fechar esse trechinho antes de continuar. E foi muito interessante que João estava junto lá da transfiguração de Jesus, quando eles subiram no monte. Sim, ele viu tudo. Sim. Ele ouviu também quando João estava batizando Jesus, ele ouviu João Batista. Ele ouviu que o pai estava testemunhando o filho. Este é meu filho amado, nele me compraram. Ele tinha uma intimidade também com Jesus, porque ele era o discípulo amado, né? Sim. Jesus. É interessantíssimo. Ele foi o último a morrer. Pedro também se refere a essa ocasião, em 2 Pedro, que ele contemplou, ele viu a glória do Senhor, né? Então aqui diz assim: e a vida se manifestou. Olha, a própria vida. Há uma coisa que eu sempre bato, né? Eu já conversei com vocês uma vez. As pessoas muitas vezes pensam assim: quando uma pessoa aceita Jesus, ela passa a ter a vida eterna. Tá? Mas a ideia que essas pessoas têm, muitas vezes, é como se a vida fosse algo aqui, certo? E Jesus está aqui. Então, você convida Jesus para ser seu Senhor e Salvador, e aí o que acontece? Vem junto à vida, como se fosse algo separado de Jesus. Não, ele é a própria vida. Ele fala: eu sou o caminho, não o doce, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele é a própria vida, por isso que ele fala: e a vida se manifestou. Lá em 1 João 5, só para falar disso, lê para mim, Graça, o versículo 20, por favor. Ai, maravilhoso. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Olha só, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, aqui nós temos uma declaração. Quer comentar, Marcos? Ele está testando, né, que Jesus é a vida, né? Ele é Deus, né? Então ele tá... Ou seja, quem não tem Jesus não tem a vida. Não tem vida, né? Então ele fala: e a vida se manifestou, versículo 2, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna. Ele é a própria vida, né? A qual estava com o Pai e nos foi manifestada, e o Verbo se fez carne. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevo. Então aqui está dando o motivo do que ele está escrevendo. Estas coisas vos escrevo para que a nossa alegria seja completa. Muito bom. O que nós podemos tirar só desse trechinho do versículo 1 a 4 e que seja importante para nós? O que nós podemos tirar? É maravilhoso, né? Nós sabemos que nós temos um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, e que um dia, né, Ele vai vir buscar. Né? Lá em Efésios 1 fala, né, que nós somos propriedade de Deus. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, e Ele virá buscar essa propriedade, né, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Recentemente eu estava vendo um pequeno vídeo, bem rápido, que uma pessoa, um pesquisador, eu não lembro se ele era arqueólogo ou era
qualquer coisa assim. Era conhecido, renomado, mas era ateu, não cria. E o que acabou acontecendo é que ele falou: eu vou provar que Jesus nunca existiu, que a Bíblia está cheia de erros, cheia de furo, não é? E ele pegou Atos. Paulo, ele menciona uma quantidade enorme de lugares, de cidades, de pessoas, né? Enfim. E ele falou: vou provar. Gastou 30 anos pesquisando todos os lugares, tudo aquilo que Paulo foi mencionando, e depois de 30 anos, porque ele achava, se eu achar um pelo menos eu não acho um erro. Qual foi a conclusão dele? Se converteu. Foi a mesma coisa que conosco, porque lembra que nós começamos também a pesquisar, né? As pessoas davam versículo para a gente começou a ler e começamos a comparar com aquilo que nós fazíamos antes, né? Aquilo que nós aprendemos, né? Então não batia nada. Então nós ficamos desesperados. A gente ia no líder, e aí, como é que é isso? Ele fugia da gente como o diabo da cruz. O diabo da cruz. Aí ele chamou uma pessoa e falou: o que vocês estão lendo? Né? Nem ele sabia, imagina, um líder, né, que estava nos levando para o inferno, não sabia. Cego, né? Guiando cego. Exatamente, eu que a palavra de Deus diz. Eu sempre falo que Deus permitiu que eu descesse nas mais densas trevas da religião, para ver a diferença entre religião e relacionamento com Deus. A religião, ela é horizontal. Você tem que ir a um determinado lugar para encontrar Deus. Você tem que fazer alguma coisa, dar alguma coisa, enfim, tentar de alguma forma não pecar, para quem sabe, se for possível, fazer boas obras, né? Quem sabe um dia estar com Deus. Isso é religião. Era o que eu fazia. Eu tinha minha religiosidade, trabalhava, né, onde eu estava, mas assim, quando a gente começou a confrontar a palavra de Deus naquilo que nós críamos, eu era muito sincera. Inclusive eu falava: poxa, se Deus não me levar para o céu, ele não é um Deus bom. Você era muito justa. Eu era muito justa, né? Aos meus olhos, lógico, né? Mas quando eu vi que eu estava perdida, que eu estava nas densas trevas, né? Que um dia eu ia partir, eu ia estar longe desse Deus que eu tanto tentei servir, né? Porque para mim era obras, né? Mas Jesus veio cumprir a lei, né? Então eu estava isenta de tudo que eu estava praticando, que me levaria para o inferno, né? Então, assim, inclusive, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é discipulado, né? De ensinar a palavra de Deus. E também Deus me deu o dom de aconselhamento. Eu uso muito Efésios, porque Efésios, o que ele faz? Porque as pessoas não sabem quem ele é, né? Então, Efésios, ele fala: eu te escolhi antes da fundação do mundo. Antes que houvesse o trono onde ele vive hoje, onde houvesse sol, luas, estrelas, o mar, a terra, os anjos, porque os anjos também foram criados, né? Eu já existia na mente de Deus. Então eu sou muito querida, eu sou muito amada, porque normalmente quando a gente faz aconselhamento, as pessoas, ela nasce, ela quer ser feliz. Primeira coisa, ela quer ser feliz, né? E ela quer ser amada, né? Tremendamente amada. Quando eu descobri isso, que eu era tremendamente amada por Deus, né? Eu levo a pessoa lá para Salmo 139, né, que fala que você foi criada, não foi seu pai e sua mãe que desejou que você viesse. Eu nem sabia que eu ia ter meus filhos. Eles vieram, hoje eu amo, lógico, né? Mas nunca imaginei que eu ia ter o Marcos, a Luciana, o Rodrigo, nunca, né? Então, lá em Salmo 139 fala que eu fui supervisionada. Eu sou como eu sou, porque ele quis que eu fosse assim. Ele te moldou. Desta forma, os meus ossos não foram encobertos aos olhos dele. Então, o termo que é usado aí é uma pessoa que faz tapete. Não sei se já viram tapete persa, né? Sim. Se você vira ao contrário, é horrível, né? Mas quando você vira assim, tá maravilhoso. Então, nós fomos entrenecidos no ventre da mãe, né? Ele foi
te construindo, foi te moldando. Então você é exatamente o que ele quer que você seja. Tem uma então, sim, eu levo também para outros capítulos, né, que Deus me deu para o aconselhamento, assim. Então a pessoa, ela sabe, ela se conhece. Poxa, eu sou assim porque Deus quis que eu fosse dessa forma, né? Então é maravilhoso. E antigamente eu não gostava do meu cabelo, porque ele era crespo, né? Então eu alisava, eu falei, meu Deus, é lindo meu cabelo, esses cachos que eu nem preciso fazer, eu tenho, né? O pessoal paga para fazer. E hoje assumi meus cachos, então assim, é maravilhoso, né, o que Deus faz para nós. Marcos? Uma coisa que eu queria comentar é porque assim, tem muita gente que vê Jesus apenas como um profeta, um mestre, né? Mas a gente pode ver na própria vida de João que realmente, como ele andou com Jesus, era o discípulo amado, ele via Jesus assim como ele é, que é Deus, né? E você pode ver em outras passagens como Nicodemos achava que ele estava falando de mestre para mestre, né? Mas na verdade ele estava falando com o próprio Deus, né? Então isso é muito importante, né? A gente vê quem realmente é Jesus, né? Tem uma passagem, Marcos, que eu fico assim extasiado, né? Está em Isaías 52. Abra lá. Isaías 52. Eu já comentei algumas vezes sobre isso, mas eu gosto muito de voltar. É lindo esse texto. Isaías 52, 10 vai falar de algo que poucas... Aliás, eu vou ver se eu desenvolvo um livreto sobre isso, né? Mas se você pegar Isaías 52, 7, vai mencionar algo de missões. Nós somos missionários e o Senhor talvez em janeiro agora nos leve ao Paraguai com o grupo da WH, né, que é exatamente uma missão internacional inglesa que nós vamos fazer uma parceria. Sim. E nós vamos talvez estar levando pessoas nessa ocasião para estarmos lá e dando treinamento. Eu vou ser um dos professores, se realmente concretizar isso. E o que eu digo é, essa passagem que eu vou ler está mencionada em Romanos e é o que nós temos que fazer. Nós temos que ser os João Batistas dessa época. Não dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele já veio, né? Mas dizendo, esse Jesus que morreu, ressuscitou e voltou ao Pai, nos declarou justos, está voltando para arrebatar a igreja. Essa frase, Jesus está para chegar, Jesus está voltando, está errada. Está errada. Por que está errada? Porque essa frase só vai ser válida depois do arrebatamento. Eu creio que nós seremos retirados aqui antes da grande tribulação. Sim. Estaremos encontrando com o Senhor Jesus nos ares. Aliás, quem está nos ouvindo, entre no playlist e lá vocês vão ver uma série de mensagens, né? Escatologia, onde eu dou 1ª, 2ª Tessalonicenses e Apocalipse, versículo a versículo. Eu estou iniciando sábado agora, eu inicio o estudo de Daniel. Todas as vezes que você quiser estudar a escatologia, a base da escatologia é Daniel. Então, nós vamos estar estudando versículo a versículo. E aí soma com o que eu já fiz lá, porque eu já tinha feito Daniel, mas sumiu, não sei onde foi. Então estou fazendo de novo. Sim. Então a base é essa. Então veja lá. Mas, de graça, lê para mim, versículo 7 primeiro. 7. Bem alto. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, teu Deus reina. Olha só o que você acabou de ler. Que formosos são sobre os montes os pés que anunciam as boas novas. Que anunciam o quê? O salvação. Bom, mas olha o que ele vai falar agora. Lê para mim, Graça, no versículo 10.
O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Queridos, tem gente que eu acho que nunca leu isso. Nunca, ou se leu, nunca parou para pensar. O que significa? Olha só. Que Deus é O invisível. Senhor desnudou o seu santo braço. Olha, o que significa isso, essa frase? Eu estou com essa camisa e eu quero desnudar o meu braço, tá? Tornar o braço visível. Mas o nosso Deus é invisível. Como que ele desnudou o seu braço à vista de todas as nações e todas as nações verão o Yeshua do Senhor? Salvação. A resposta está rapidinho. Isaías 53, versículo 1. Alguém lê? Pode ler, Graça? Ou você? Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Uau! E vocês sabem do que Isaías está falando? De quem que ele está falando, Isaías 53? De quem? Jesus. De Jesus. E aí ele vai começar a descrever Jesus. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Tanto é que lá nos quem creu nesse braço? Né? Continuando o Isaías 52, ele começa a descrever o servo sofredor. Muita gente não presta atenção. Eu nunca vi pregadores. Eu tenho 44 anos diante de Jesus. Nunca vi ninguém pregando isso aqui. Pelo menos para mim. Olha só o 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a de outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz numa terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Então, a gente percebe, Isaías 53 fala, aliás, Isaías é como se fosse o quinto evangelho, né? Bem, queridos, nós vamos interromper, parar por aqui. Na próxima reunião nós vamos dar continuidade a partir do versículo 5, tá? E vou estar falando sobre 5 sinais de uma pessoa mentirosa. 5 sinais de uma pessoa que, na verdade, não conhece o Senhor. De verdade, tá bem? Sim. Posso ler Pode um falar. versículo? Pode. Eu fiz uma exegese, né, desse texto e fiquei muito admirada com o que eu li. Isaías 1, 2 e 3. Ele fala assim: ouvi os céus, dá ouvido, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Presta atenção no 3. O boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Muito bem. Quer dizer, o animal, ele sabe quem é o seu possuidor. O homem, ele não aceita. E assim está a igreja hoje. Nós fizemos nós falamos sobre Gideão na live agora que nós fizemos ontem, né? E eu sempre aconselho, quando você quer saber a respeito de um personagem, não leia apenas alguns capítulos, leia tudo.
E a maioria das igrejas, né, as professorinhas, falam de Gideão, as conquistas, como foi, o teste que ele fez, né, exaltam Gideão, maravilhoso. Só que não lê até o fim. O nosso Gideão, infelizmente, ele, lá no final, ele fez coisas terríveis, né? Mas não vamos comentar isso hoje. Bom, considerações finais, Marcos? Eu começo. Assim, eu acho que o resumo mesmo é apresentar Jesus como Deus, né? De uma pessoa que realmente teve intimidade com Deus e que realmente a gente também tem que buscar essa mesma intimidade, né? Embora a gente não veja Jesus fisicamente, mas a gente tem que acessá-lo através da palavra, através da oração, Sim. através das súplicas, através do jejum. Então a gente tem que acessá-lo de outras formas, mas ele sempre está conosco, né? Nas respostas que ele dá, né? Então, Amém. Graças. Eu só aconselho, né, Se quiser falar lá. aqueles que estão ouvindo essa live, né, que ela possa, porque não tem atalho. Se você quiser conhecer a Deus e a sua palavra, está tudo aqui. Ele se revela. Então, é maravilhoso, né, você poder ver o que Deus fez. E Ele te deu a receita. Se você está sofrendo, então, está aqui. Tudo que você precisa, né? Ele não te deixou só. Então, se entrega a Ele, confia nele e o mais Ele fará. Mas através também da sua palavra. Amém. Então, amados, nós estamos aí terminando esse podcast. Foi realmente um privilégio nós estarmos aqui. Agradecemos ao Caio, tudo aquilo que ele fez. E eu convido você, sábado que vem, entre no Face, ok? Raul Nogueira. E lá você vai estar estudando Daniel. Então, Face, sábado, 18h30. Começamos aí Daniel, versículo a versículo. E se eventualmente você não puder, por algum motivo, busca depois no nosso canal, Raul Nogueira Canal, lá no YouTube, e vai estar num playlist exatamente o estudo de Daniel, tá bom? Quarta-feira nós sempre temos um estudo avulso, sempre. Ontem nós começamos a série de Gideão, vamos continuar, e seria interessante vocês também, sempre a gente vai estar, eu vou estar sempre colocando alguma coisa que está acontecendo muitas vezes. Nós estamos num mundo aí que está se preparando para a entrada do Anticristo. A grande pergunta que eu faço para você hoje: Jesus vem buscar a igreja. Se houvesse o toque da trombeta agora, ou hoje, ou quando você estivesse dormindo, você sairia? Você iria? Você estaria se encontrando com ele? Porque se a resposta sua é não, você está perdido. E se você não morrer antes, você vai ter um encontro maravilhoso com o Anticristo. São 7 anos que eu não quero estar aqui, tá bem? Então, esteja pensando nisso. Nós somos aí numa reviravolta no mundo. Aquilo que era certo hoje é errado, aquilo que era errado hoje é certo, em todas as áreas. Violência, está aí a inteligência artificial pondo medo em muita gente, né? Pessoas casando literalmente com robô, igrejas que estão colocando lá na frente, num telão, uma inteligência artificial para ministrar a palavra, falando, pregando, orando e aconselhando. Pessoas casando com bicicleta, né? Tem tantas coisas absurdas, tá bem? Então, eu agradeço vocês estarem aqui com a gente, e vamos ter outras. Toda quinta-feira nós vamos estar, e voltaremos sempre com
dando continuidade, vamos estar trazendo pessoas aqui para serem entrevistadas, para contar suas experiências de vida, e que Deus os abençoe. Fiquem na santa paz do Senhor.